Olá pessoal da Chama de Bafomé, eu sou a Zazel e hoje nós vamos falar sobre algumas perguntas que perguntaram no nosso canal. Espero que vocês gostem. Oi, aqui é Samael. E esses dias teve duas perguntas muito interessantes nos vídeos aí e que a gente achou melhor fazer um vídeo todo, né? Sim, Só abordando. Na verdade, inicialmente ia ser um vídeo para cada, mas acho que não é preciso, então a Zazel vai colocar também na tela, né, os comentários. O primeiro comentário é do Evil, né? Olá, estou com dúvidas sobre o satanismo Lavei. Eu estou usando as 11 regras satânicas no meu dia a dia. Eu sou ateu e acredito apenas na ciência e em mim mesmo. O satanismo laveiano é ateu. Mas por que o próprio Anton LaVey fica falando o nome dos demônios em rituais ou magia? Exemplo, Hail Satan, Lúcifer e etc. Por favor, faz um vídeo sobre isso mais detalhado. Não é como se a gente sempre recebesse essas coisas, né? Mas isso foi uma pergunta muito interessante. É diferente assim, de qualquer outra pergunta. Não que todas merecem ser respondidas, mas essa em específico é muito interessante. Então a gente achou legal abordar. Bom, vamos lá, né? Ah, o termo de magia, né, é muito usado assim por muitas pessoas, não satanistas em específicos, mas a gente disse isso em um comentário que muita coisa que era considerado magia e bruxaria e oculto hoje é ciência, né? Por exemplo, a astrologia, a astronomia, tudo, né? Muitas coisas, nem tudo é científico, mas muita coisa de antigamente, né, era considerado bruxaria. Eu não lembro o cara que. Nossa, eu acho que faltei na sala de história. O cara que quis provar que o Sol gira em torno. Galileu, não é? Eu acho que foi. Eu não lembro, tá? Me desculpem se eu falei besteira. Mas, né, naquela época, não, isso aí, de onde você tá dizendo isso? A Terra é plana, não sei o quê. Né? E muita gente até falava que era bruxaria, que era loucura. E até magia era considerado, né? Mas, aqueles estudos, mas né, hoje é fatos, então nem tudo é verídico, mas independente, magia se dá a muitas coisas que muita gente acha que né, não é do bem, ou não é normal, ou não deveria existir, e que hoje é ciência. E então quando o Lavey usa essa imagem, né, no satanismo, há anjos, há demônios, existem alguns lados que pelo menos nós, né, vê do porquê. Por exemplo, a primeira, que eu acho que é a mais provável, mais assim, né, de cara, é de afronta. Por exemplo, a igreja diz que não, ó, Lúcifer é o diabo, caiu do céu e ele que faz o mal e tudo mais. Então, Lavey e satanistas em geral usam dessa imagem do mal como afronta, né? Tipo, sou mal mesmo, e aí, sabe? Mas claro, parece até meio contraditório se você olhar só assim, né? Mas tipo, é uma imagem arquétipa, né? Mas uma imagem de um arquétipo. exatamente, é uma imagem assim, né? Então, serve como uma bandeira, né, digamos assim, né, de levantar, tipo, isso aqui, bem ou mal, né, de certa forma, vai contra vários princípios, a gente está falando muito entre aspas aqui, princípios religiosos, porque, né, dando um adentro aqui, a gente não é contra nenhuma religião, se você é de qualquer outra religião e tá em paz com isso, ótimo, perfeito. Aqui tá quem quer, ninguém é obrigado a estar aqui. E o satanista usa essa imagem como afronta, né? O segundo motivo, entre aspas, se dá é justamente de ver como um contexto, por que dizem que é tão errado. Por exemplo, a gente tem aquele vídeo do advogado, né, do diabo, alguma coisa assim, né, do trecho do livro que fala, né, defende lá a causa, entre aspas, de novo, dos pecados, né, que muitas coisas, né, tipo, por exemplo, né, o orgulho, né, se você não sente orgulho de nada na sua vida, então, né, você está destinado ao fracasso, porque
né, orgulho, coisas do tipo, né, ficar pensando que eu não sou nada, eu nunca vou conseguir nada, você nunca vai, com esse pensamento você nunca vai conseguir mesmo, entendeu? Então, são, né, como às vezes eu diz, né, arquétipos, e isso é uma imagem que tenta ser decodificada pelo satanista de forma construtiva, né? Porque a igreja e outras, né, simplesmente detonam ali, tipo, não, ó, o diabo é uma pessoa, uma entidade ruim e ele é a desculpa para todo o mal que existe no universo. E tipo, o satanista vem tipo, opa, objeção aqui, sabe? E tenta, ao mesmo tempo, nessa visão do que tá errado e certo da igreja, tenta causar um certo sentido, né? E usa isso como bandeira. E terceiro, por último, eu acho que também serve como uma, entre aspas, de novo, bandeira, não só de afronta, mas também de convite. Porque muita gente vê a imagem, vê Bafomé, vê tudo, tipo, caramba, o que é isso? O que é o satanismo? Deixa eu conhecer, né? Como é que é o satanismo, né? Então isso acaba chamando ela de certa forma. Então são 3 em 1, assim eu diria, né? Mas voltando ainda à pergunta, né? Ele diz, né? Usando as 11 regras e tal. E por que ele usa isso, né? Essa imagem, justamente como eu estava dizendo. E eu senti um tom nesse comentário de tipo assim, se isso é necessário, né? Acho que a gente já comentou isso de leve em outros vídeos, mas tipo assim, essa imagem satânica não é necessária e não é pré-requisito para você estar dentro do contexto satanista. Você não precisa usar pentagramas e fazer uma tatuagem do Bafomé e... Não, você não precisa nada disso. Você não precisa andar de preto e... né? Até porque isso é exagero, isso aí não... eu li esses dias, Zazel, tinha uma matéria lá nas redes lá, pessoas famosas que são satanistas assumidas, né? Tinha uns atores lá. E tipo, você olha, tipo, nossa, nunca que eu ia imaginar, sabe? Então assim, são pessoas que você não precisa mostrar pros outros, né? Tem alguns vídeos, um deles é tipo, preciso dizer para os outros que sou satanista, né? E aí a gente fala explicitamente, não, você não precisa. Justamente para evitar incomodação, justamente porque a única pessoa que precisa saber, aceitar e compreender é você, os outros não precisam, não vai interferir a vida dos outros. Então, isso não é necessário, não é um pré-requisito. Você não precisa adorar imagens satânicas, não precisa adorar coisas que falam do satanismo. Você gosta das 11 regras, você entende elas? Sim, você quer aplicar isso na sua vida? Ótimo, aplique. Assim como eu entendo, tipo assim, eu acho que né, a pessoa não pode se dizer satanista se for assim, mas vamos supor, tipo, eu não gosto desta regra, entre aspas, regras, né? Ninguém... não precisa concordar em tudo, né? Tanto é que Lavey mesmo diz isso, né? Que não precisa concordar em tudo. Sim, tipo, eu não gosto desse tópico aqui que diz que, isso, sei lá. Vamos supor aqui, aleatoriamente, com os exemplos aleatórios que eu digo. Uma das leis satânicas é assim, você não vai mais comer chocolate. É proibido, né? Vamos supor, se você a igreja tem umas coisas assim, né? Aleatórios. Esse é só um exemplo aleatório bem ridículo. Olha, o satanista não pode comer chocolate. Mas eu gosto de comer chocolate. Tirando isso, tudo eu concordo com o satanista. Então, quer saber? Eu vou seguir essas regras na minha vida, porque só interfere na sua vida. Mas eu vou continuar comendo chocolate e acabou, foda-se, entendeu? Ótimo, beleza? Isso afeta só você. Só que é hipocrisia, né? Você falar que segue as leis, é satanista, mas tipo... você concorda ou discorda com várias coisas. Então, tipo, né, isso não seria contraditório e vai ver o satanismo não seria pra você assim, mas não é um pré-requisito. Você não precisa engolir tudo e seguir a risca e achar que tem uma rotina de vida de um satanista, sabe? Isso não existe. Eu acho que é isso. Eu acho que se o colega ali ficou com alguma dúvida, eu acho que seria essa pergunta, né, sobre o satanismo de Lavey. Pode comentar ou se quiser tentar entrar em contato, né? Mas pelo que eu entendi da pergunta foi isso, né? A outra pergunta, seguindo em frente, é Wise Philosophing, né? O satanismo pode ter participação na ideologia política de cada pessoa? No caso, o satanismo permite que qualquer satanista siga uma posição política? Como o satanismo participa na política? A gente também achou esse comentário muito interessante e por isso também estamos abordando aqui. Estamos, né?
Eu acho que a resposta direta é assim, ó. Ele pode ter participação? Sim, pode, de certa forma. Mas permite que qualquer satanista siga uma posição? Sim, permite, mas como participa? Bom, primeiro que, embora sim e sim, se ele tem alguma influência em política, eu acho que a Azazel concorda comigo, diria que não. Né? Vamos por partes. Primeiro que satanismo é diferente de princípios, coisas religiosas. Eu acho que assim, se você é uma pessoa que você tem um pensamento de vida espiritual e você está aplicando isso em política, você está sendo ignorante, você está fazendo errado. Vou dar um exemplo recentemente que aconteceu no caso da Bienal lá do livro, né? Com todo aquele caso dos livros LGBTs, não sei o que, né? Teve uma mulher lá, deputada, não sei o que ela é, né? Esses são os meus princípios e eu vou aplicar eles porque eu tenho direito, não sei o que ela disse, alguma coisa assim. Aí tem o outro lá, acho que é o Cribella lá, né? Falou também. Tipo, isso é um cúmulo de absurdo. Não da causa LGBT, não tem nada a ver. Mas, tipo assim, só porque você não gosta, você não é um princípio seu, isso não quer dizer que você deveria aplicar isso em política. Né? Vamos supor assim, eu detesto gente LGBT e tal, então eu vou lutar contra isso, eu vou recusar leis. Não, isso tá errado. Tipo, eu detesto pessoas de outros países, então eu vou, sabe, isso tá errado. Você tem que fazer como a política é para todos. A política, né, já diz, é um negócio que vai afetar todo mundo. Então não adianta você aplicar princípio de uma coisa só para se encaixar como se fosse uma corrente em todos, né? Não é assim que funciona. Eu vou dar um exemplo, tá? De novo, naqueles exemplos aleatórios, né? Vamos supor que o satanismo diz assim, olha, o satanista preserva a natureza acima de tudo, tá? E aí, mas eu sou um político lá e eu vou fazer uma CPI, eu não sei como é que funciona lá as coisas, pra desmatar lá metade da floresta e caralho é 4. Aí você é uma pessoa hipócrita com você mesmo, né? Isso não tem nada a ver com a política. Tem a ver com o fato de você, eu sou uma pessoa que eu tenho que proteger, eu sigo esses princípios que diz que eu tenho que proteger a natureza, mas eu tô aqui fazendo de tudo pra nossa Amazônia, sei lá, né, ser desmatada. Então assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Você tá sendo, de novo, hipócrita ou ignorante ou sei lá, mil coisas, mas você... Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se você é uma pessoa do bem, tipo, eu sigo o satanismo, ela diz que eu não devo maltratar os animais. Então eu vou procurar, se tá ao meu alcance, aparecer a oportunidade de falar coisas de proteger, entre aspas, os animais, eu vou fazer, por que não? Não é mesmo? São princípios meus. E eles não devem interferir na política dos outros, assim, digamos assim, né? De forma que, porque eu acredito, porque o satanismo diz isso, eu deve influenciar na política minha e etc. Não. Outra coisa que eu não lembro de ter lido algo de satanismo que influencie política, tipo assim, se uma pessoa é de esquerda, ela não vai dar certo no satanismo. Ou se a pessoa é de direita, ela não pode ser satanista. Isso não existe, sabe? Sendo bem sincero, eu acho que o satanismo não falou nada sobre política ainda. Não que eu saiba, não que eu tenha visto. E eu também não entendo nada de política, então não vou me manifestar muito. Mas assim, em nenhum momento, em nenhuma obra de LaVey ou de princípios satânicos se diz sobre política. Então assim, você misturar uma coisa com a outra é quase que, entre aspas, quase que impossível, assim, porque uma coisa não deve interferir na outra, entendeu? Então, tipo, se você é satanista, você pode ser um satanista de esquerda, comunista, ou capitalista, ou eu não sei. Ou de direita, sei lá. Você pode, porque não interfere. Ou liberalista, não sei. Sabe, a gente não pode falar nada sobre esse aspecto, ainda mais na situação que nosso país se encontra, né? O Brasil está numa crise política há muitos anos e então a gente não pode dizer assim esse tipo de coisa, e o satanismo não tem envolvimento nenhum com a política, né? Mas voltando atrás,
Se o satanismo é uma coisa de evolução e você está apoiando um movimento político ou um pensamento político de que afeta todo mundo, incluindo você, então de novo é uma hipocrisia, sabe? Não adianta você querer evoluir, né? Querer o bem-estar, querer estar bem, querer ser bem, querer aproveitar o máximo da vida e só as vontades do seu corpo, com um estado onde nega essas coisas básicas suas, né? Eu vou dar um exemplo, não estou citando partidos ou situações, mas vou dar um exemplo. Eu adoro comer e festejar e ter meus bens materiais, mas eu tô aqui aprovando um movimento político onde diz que tudo que é meu pertence aos outros também. Sabe? Ao mesmo tempo que nada te impede de... Se você não é prendido a nenhum bem material ou coisas do tipo, sabe? E quer lutar com causas que beneficiem todos, ótimo, sabe? Então, eu acho que é isso. Eu acho que deu pra responder. Né? Na verdade, eu tentei responder e dar nosso ponto de vista, né? Uma coisa rápida, a gente sabe que a gente tá um pouco ausente no canal, né? A vida tá com seus problemas Altos e baixos para todo mundo, para mim, para Zazel, né? Bem ou mal fora do canal, a gente, né, tem trabalho, tem essas coisas, então, mas não quer dizer que a gente esqueceu, por exemplo, a gente deu atenção a esses comentários porque a gente vê, a gente está presente, a gente não desistiu, os planos continuam em pé. Na verdade, a gente ainda trabalha muito para poder chegar a um dia da qualidade que o canal merece. Tá? Eu acho que, espero que tenha respondido as perguntas. Qualquer dúvida a mais podem comentar, e sempre que aparecer uma pergunta assim de grande destaque, a gente vai tentar comentar mais a fundo, né? E eu acho que é isso, tá? Obrigado a todos, viu? Obrigada. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês. Até mais. E até mais.